Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com as nossas atividades, né? Então, vocês vão pegar o livro 5, página 142, em História, tá? Então, ó, é esta página aqui, certo? Coloca a data, olha lá, 4/8. E aqui, pessoal, está falando o seguinte, sobre as diferentes moradias do passado e do presente. Então, nessa foto aqui, está mostrando uma foto do passado, né? Se nós formos prestar atenção, fazer uma comparação, essa é uma foto do passado e essa é uma foto do presente, certo? Tá? Aqui está pedindo para vocês fazerem uma comparação. O que tem de diferente na foto do passado e na foto do presente? Olha lá. Além da moradia, aqui nós estamos vendo algumas moradias atrás, uma aqui, né? E olha nessa foto do presente. Tem diferença? Muita, né? Muita diferença. E na roupa, vestimenta das pessoas. Prestem atenção. Às vezes, olhando por aqui, não dá para ver direito, mas preste atenção. Abra o livro, né? E aí vocês podem ver a diferença da vestimenta das pessoas antigamente, né? Do passado, e das pessoas na atualidade, de hoje, do presente, tá? Tem bastante diferença na forma de se vestir e na forma de se morar, né? Antigamente era diferente as construções, não tinha tantas casas, nem se pensava em fazer prédios e apartamentos, né? Hoje nós temos muitos, certo? Então aqui está basicamente pedindo isso, tá? Só para a gente ver as diferenças que tem no passado e no presente entre as moradias e a vestimenta, ou seja, a roupa das pessoas, como que as pessoas se vestiam, tá? Aí aqui, pessoal, entra uma parte que muitos de vocês gostam, né? Castelos, tá bom? Vocês já viram desenhos, filmes, né, de desenhos, onde tem muitas histórias de castelos, né? Cinderela, Branca de Neve e outros por aí. Tem vários. Mas, outra coisa, em vários países ainda existem castelos, tá? Mas antes deles serem castelos, ou melhor, muitas vezes eles foram construídos para ser castelos. Aí, durante um tempo, eles se tornaram fortalezas. O que é fortalezas? Dependendo da época que estavam vivendo, sabe aqueles desenhos ou filmes que vocês veem um povo lutando contra o outro, né? Tinha tiro de canhões, esse tipo de coisa, eles se protegiam dentro das fortalezas, porque os muros eram altos, né, tinham torres para eles poderem se esconder, atirar no inimigo. Então, durante muito tempo, o castelo foi servido tanto para a moradia de reis e rainhas, como também como fortaleza para proteger, para se proteger do inimigo, né? Que vinham atacar por causa de vários motivos. Era por causa de terras, ou eles queriam invadir o castelo, serem donos do castelo, e um monte de motivos que tem, tá? Então, durante muito tempo, existiu e ainda existe, tá? Em vários países tem castelo. Depois a gente vai ver um. Bom? Em especial, que fala aqui. Então, é sobre isso que está falando aqui, nessa parte, tá? Aqui está mostrando um castelo lá da França, isso, tá? Que ele foi também uma fortaleza,
tá? Aqui está falando, ó, entre tantos castelos da Europa, a fortaleza de Carcassonne é uma das maiores construções medievais erguidas no século XIII. Localiza-se na região de Languedoc-Roussillon, lá na França. Tá? Ele é considerado um patrimônio mundial, é um castelo que existe. Patrimônio quer dizer o quê? Ele faz parte, quem é dono dele é o Estado, no caso lá da França. Tá? É um patrimônio, geralmente vira um museu, né, para visitação e outras coisas. Bom, então esse castelo aqui ainda existe, é sobre isso que está falando. É uma construção antiga, certo, pessoal? É uma moradia antiga, mas que ainda existe na atualidade, tá? Virando lá na página 146, aqui está mostrando o que era algumas partes do castelo, tá? Ou no caso como é que chama mesmo? Da fortaleza, tá? Então aqui está mostrando onde era a torre de homenagem, cozinha, não, muralha, aqui é a muralha, aqui é a cozinha externa quer dizer fora, né? A parte de fora é uma cozinha que não é dentro, que nem nós temos a cozinha dentro da nossa casa. Mas se fosse uma cozinha externa, ela seria fora da casa, vamos supor, no quintal, tá? O pátio, onde fica o pátio, a atalaia ou torre de vigia, onde ficavam os guardas vigiando, tá? Portão de entrada com torre elevadiça, isso você já deve ter visto, né, em desenhos, né? Aquela ponte que vai levantando até cruzar, porque, ó, o castelo ficava no meio, vamos supor, de um lago. Mas não era uma coisa simplesinha, mas aqui dá para pular, dá para nadar. Não, era um espaço muito grande, né? E se vinha com cavalos, como que os cavalos iam entrar naquele castelo? Então tinha que ter aquela ponte elevadiça, né? Aí abriu os portões, a ponte ia indo até o outro lado. Isso daí você já deve ter visto nos desenhos, né? E a torre de flanqueio também era de um vigia, tá? Que ficava. Então aqui está mostrando algumas partes do castelo, bom? Virando, aqui nós temos, esse nome é meio complicado, tá, pessoal? O Bruno não sabe falar direito, não. É o Palácio de Buckingham. É da Rainha Elizabeth, que ela existe ainda hoje. É lá na Inglaterra, tá? Então, hoje nós ainda temos lá na Inglaterra a rainha e ela vive no castelo, no palácio, tá? No Palácio de Buckingham. Se é assim que fala, eu também não sabe. Bom, essa foto do castelo é da atualidade. É como está o castelo hoje, tá? A Pro vai mostrar para vocês. Antes de eu mostrar, deixa eu mostrar essa parte aqui. Virando a página 148, aqui é quando ele foi construído em 1710. Olha como que ele era. Depois aqui ele passou por algumas transformações, né? Na arquitetura dele, já em 1837, mais de um século. Sabe quanto que é um século? 100 anos. Então, para ele chegar desse jeito, ele estava assim. Para ele chegar desse jeito, se passaram mais 100 anos, tá? Porque não era fácil como é hoje para se construir alguma coisa, tá, pessoal? Antigamente era tudo as pessoas que carregavam pedra, geralmente os castelos eram todos feitos de pedra, tá? Então era muito difícil. Então, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Rainha Elizabeth, a Pro vai passar para vocês, é rapidinho, tá? Eu procurei algumas fotos, só para vocês verem como que é o castelo. Espera aí, só um pouquinho.
Olha lá, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, pessoal, é a Rainha Elizabeth, do qual está falando aqui no livro, tá? Então ainda existe, olha lá, ela está sentada num trono, olha só. Geralmente o trono é todo feito de ouro. Ela tem uma coroa na cabeça, tá? Ela usa uma capa. Então isso tudo é verdade. Antigamente se usava muito isso, os reis e as rainhas, e hoje ainda, tá? Em muitos países. Então ela é da Inglaterra, então ela ainda segue os mesmos costumes. Então, quem manda lá no país é a rainha, tá? É um sistema de monarquia, como nós tínhamos aqui no Brasil, no comecinho do Brasil, tá? Depois passou para república, democracia, né? Então, aqui é a Rainha Elizabeth, que ainda é viva, tá? Se não me engano, ela tem mais de 90 anos e ela ainda manda no país, certo? Vamos dizer assim, né? Então, a Pro pegou só algumas fotos para vocês verem como é por dentro um castelo, tá? Mas é bem rapidinho, ó. Olha só, a Rainha Elizabeth está aqui, ó. Tá vendo ela aqui de pé, com uma faixa azul? Aqui ela está dando um banquete. Pessoal, isso daqui não é nem a metade da mesa desse banquete. É que a foto que mostra a mesa toda não cabia no slide, de tão grande que era. Aí pegava toda a página, não dava certo, tá? Então, isso aqui é só um pedacinho. Isso existe de verdade, certo? Então, aqui ela está dando um banquete. Olha quantos convidados. Isso a gente está vendo só um pedacinho da mesa, viu, gente? E esse pedacinho é grande, né? Então, vamos lá, continuando, ó. Sabe naqueles desenhos que vocês veem, que tem castelo, os desenhos das princesas, que fala sobre a rainha, a princesa anda num tapete vermelho? É verdade, olha lá, ó. Tapete vermelho, desce toda a escadaria. Aqui também, ó, são escadas, tá? Tudo com tapete vermelho, para a rainha, para a princesa ou para o rei descerem pelo tapete vermelho, tá? Isso é uma tradição dos reis e as rainhas, príncipes e princesas, tá bom? Olha mais um pedaço, olha só como é enorme, gente. Não tem assim, a gente não tem nem noção do tamanho que é um castelo. É enorme, tá? Aqui é a guarda real da rainha, tá? Essa guarda aqui é só um pouquinho da quantidade de guarda que tem, tá? Da rainha. Eles protegem tanto o castelo como a rainha e os parentes da rainha, certo? Eles se vestem dessa forma, que nem hoje nós. Ah, pô, mas é diferente. O nosso policial daqui tem uma vestimenta. Lá da Inglaterra, eles usam esse chapéu, tá? Eles usam esse tipo de roupa. É a guarda da rainha, tá? A guarda real, certo? Então, só para vocês terem uma noçãozinha de como é um castelo por dentro. É muito grande, gente. A gente não faz nem noção, tá? Agora, aqui, virando a página onde estava a rainha, onde estava não, onde está a rainha, tá? Aqui está pedindo para vocês fazerem uma comparação sobre a vestimenta da Rainha Vitória, que foi a primeira a morar nesse castelo de Buckingham, esse castelo que a Pro mostrou, para vocês fazerem uma comparação da vestimenta dessa primeira rainha, que o nome dela era Vitória, com essa rainha, que é a Rainha Elizabeth, que é a Rainha Elizabeth II, tá? A comparação de vestimenta das duas. Apesar de serem reis e rainhas, né? Eles se vestem de uma
de uma forma mais formal, mas dentro da atualidade. Agora, já aqui a rainha, essa daqui é a Vitória, já tem um tipo de vestimenta diferente, né? Então, aí vocês vão escreverem aqui, que fala a resposta pessoal. Mas não é difícil, né? A rainha Vitória se veste de uma forma mais antiga, né? Com vestidos, coroa, né? Já a rainha Elizabeth com vestimentas mais atuais, de chapéu, não que ela não use coroa. Lembra que eu mostrei a foto que ela está com uma coroa? Mas isso quando ela tem que fazer alguma coisa pública, que ela tem que assinar algum decreto, então ela senta no trono, usa a coroa, usa a capa, né? Legal, né, gente? Mas eles vivem ainda nessa época, tá bom? Desse jeito, tá? Mas dentro da nossa atualidade, mas conservando tudo aquilo que é tradicional deles, certo? E quem disse que aqui no Brasil também não teve um palácio, um castelo? Teve sim, ó. Na época, quando os portugueses descobriram o Brasil, que eles vieram para cá, eles começaram a domesticar os índios, vamos dizer assim, né? E aí foram tomando conta das terras, de um monte de coisa. E construíram um castelo, um palácio, tá? Esse daqui, pessoal, fica no Rio de Janeiro. Deixa eu ver como é que é o nome. É o Palácio de São Cristóvão. Hoje, ele virou um museu, lá no Rio de Janeiro. Então, o que tem nesse museu? Todas aquelas peças, como é que fala? Móveis que se usava naquela época, tá? Mas olha só o tamanho disso, é enorme, tem muitos cômodos. Olha, tem uma novelinha que está passando agora, reprisando, que chama Mundo Novo, que é a época que Dom Pedro I tomou conta aqui do Brasil. O pai dele foi embora, Dom João VI, e ele ficou aqui no lugar do pai. Ainda tinha muita briga entre os dois, ele aqui no Brasil e o Dom João VI lá em Portugal, tá? Ele queria que o Brasil se tornasse independente e o Dom João VI lá em Portugal não queria. Então teve muita briga. E eles falam muito. Eles se passa no Rio de Janeiro, eles chamam a Quinta da Boa Vista, que isso daqui se chamava a Quinta, tá? Em vez de castelo, palácio, era a Quinta da Boa Vista, porque ficava num bairro chamado Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Nós temos aqui também Boa Vista, né? Um bairro chamado Boa Vista, tá? Então aqui era o Palácio de Dom Pedro, onde ele vivia, certo? E que hoje se tornou um museu, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então, nós aqui no Brasil também tivemos, certo? Então, vamos virar. Agora, aqui na página 151, vocês vão responder, tá? Marcando um X, ou sim ou não. Então, vamos lá, eu vou ler a questão e aí vocês vão ver. A preservação de construções antigas é importante como registro histórico de uma determinada época e do modo de vida das pessoas? Olha, se não tivessem preservado esse castelo aqui, tivesse abandonado, não tivessem feito reformas, tendo cuidado, como que nós iríamos conhecer a história do nosso Brasil lá no comecinho? Então, é muito importante a preservação, certo? Então, aqui nós temos o quê? O sim e o não. E está perguntando se é importante a preservação, tá, das construções para a gente ter conhecimento como as pessoas viviam naquela época. Então, é só marcar um sim, certo? 2. Em sua cidade, há alguma construção antiga? Nós moramos na cidade de São Paulo.
Tem muitas construções antigas. Então, pode marcar também o sim. Tem o sim e tem o não, tá? Exercício 3. Caso ela exista, você conhece a sua história? Bom, pessoal, aí vai ser uma resposta de vocês, tá? Nós temos o museu aqui de São Paulo, tem vários pontos turísticos, né? Assim, aqui de São Paulo, que são construções antigas. Aí, se vocês, que nós temos, tá? Agora, se vocês conhecem ou não alguma dessas construções antigas, aqui fala, caso ela exista, ela existe. Mas vocês conhecem? Vocês já foram em um museu? Vocês já foram, tem a Casa de Cera, que mostra, que tem é o Museu da Cera, que tem todas essas pessoas, Dom Pedro, várias pessoas que viveram no século passado, feito de cera, como eles eram. Você já foi em algum lugar que mostre como eram as coisas antigamente? Aí é com vocês, tá? Ou é sim ou é não. Aí aqui embaixo está perguntando se você já visitou algum museu. Se você já visitou, o que mais chamou a atenção de vocês? Aí vocês escrevem. Se vocês nunca foram no museu, então é só colocar o não e não tem mais nada para escrever, tá bom? Então é isso daí. E aqui, virando página 152, está pedindo para vocês desenhar alguma construção antiga ou algum objeto antigo que você conhece. E depois comentar o que você desenhou. Vamos supor, professora, eu não conheço nenhuma construção antiga, mas vamos supor, a minha mãe tem um objeto, o meu pai ou a minha avó tem um ferro antigo, tem algum objeto que seja antigo, lá da época da vovó, assim, alguma coisa que vocês conhecem. Então, desenha e escreve, comenta. Isso aqui foi o exemplo que eu dei. Esse aqui é o ferro da época da minha avó, tá? Ou alguma outra coisa que vocês têm, certo? Se vocês conhecem alguma coisa, tá bom? Então, esse daqui é a nossa atividade de hoje de história, tá? Não é nada difícil, é mais para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Agora, nós vamos fazer arte, tá? Então, eu vou começar, a nossa arte hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser como se fosse um brinquedo, tá? Um brinquedo que é para vocês depois fazerem uma corrida. Se chama Corrida das Minhocas. Então, nós vamos fazer, eu vou ensinar como fazer as minhoquinhas, e aí depois eu só vou tirar aqui o computador, vou colocar lá atrás, só para vocês verem como é que faz a Corrida das Minhocas, tá? Então, aí no caso, a mamãe, o papai, ou a vovó vai ter que ajudar vocês a fazer, certo? Então, é o seguinte, ó. Uma folha de sulfite, peça para a mamãe, porque aí vai ter que ter medida, tá? Riscar um retângulo medindo 4 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento, certo? E aí depois recorta. A prova vai recortar aqui agora rapidinho, para vocês verem. Isso daqui não vai ter que fazer no caderno, tá? E aí depois vocês vão poder fazer uma competição aí, com quem tiver em casa, faz uma minhoquinha, porque aqui a gente vai fazer uma minhoquinha. Vocês fazem uma minhoquinha para cada um que tem na casa de vocês. Faça uma corrida das minhocas. Minhoca anda depressa? Não, né? Ela anda devagarzinho, ela vai fazendo assim, né? Se arrastando, tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem pintar, aí é com vocês. Se não, se tiver assim, papel colorido, passa no papel colorido. Ou então, no branquinho mesmo. É só para brincar, gente, tá? Vamos brincar um pouquinho. Então, é o seguinte.
Cortei a tira, ó, 4 centímetros de largura e 20 de comprimento. Ó, 4 de largura, 20 de comprimento. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio. Ó, junto pontinha com pontinha, dobro no meio. Dobro, passo bem o dedinho aqui no risco, certo? Abri. Agora eu vou levar essa ponta até essa risca aqui do meio, onde eu tinha dobrado primeiro, tá? Deixa pra fazer, olha direitinho. Dobrei, tá vendo? Passo de novo. Ó, tá vendo? Ó, cheguei até aqui. A risca. Agora eu vou dobrar novamente. E essa ponta, vou chegar aqui no meio de novo. Isso daqui vocês podem fazer, gente, tá? É só aprender. Deixa eu olhar aqui, senão eu não vejo qual é que é o meio aqui. Mas vai ficar tudo torta. Ó. Certo? Passo bem o risquinho. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou levar aqui no meio. Fazer o risquinho. Ó, risquinho não, passar bem o dedo aqui para ficar marcado. Vou dobrar novamente, ó. Passo de novo o dedo aqui na dobra. E vou fechar com tudo aqui dentro. Espera aí, acho que passou da linha e não dá certo. Peraí. Ó. Fiz, né? Ó. De novo, hein? Vou mostrar. Tem que fazer dos dois lados, certo? Dobrei. Dobrei mais uma vez. E agora eu vou dobrar novamente, ó. Então, ele ficou aqui desse jeito. Nossa, como vai ser a minhoca daqui? Vai sair. Aí, com a tesoura, aí vocês podem pedir para a mamãe ajudar, tá? Fazer. Ou se vocês quiserem fazer, porque não precisa sair perfeito. Só que é meio ruinzinho cortar com a tesoura sem ponta, cortar esse monte de papel aqui dobrado. Mas a gente vai dar uma arredondada. Então, ele estava assim, que eu dobrei, agora eu vou deixar ele de pé. Vou dar uma arredondadinha, ó. Vou pegar aqui. Ó. Não vai ficar certinho. Nossa, ficou bem tortinho, por sinal, ó. Deixa eu dar uma arrumada. Certo? Meio redondinho. E faço do outro lado a mesma coisa. Eu dando uma arredondada. Ó, tá? Não ficou perfeito, mas é mais ou menos isso. O que eu vou fazer? Vou abrir, ó. Ficou desse jeito. Parece uma sanfoninha, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma feita aqui, ó. Eu vou abrir ela e vou fazer de um lado, ó, a carinha dela. Uma carinha, tá? Os olhinhos, uma boquinha, certo? Eu tenho que deixar essa parte aqui de pé, essa aqui de pé, e eu vou dar uma levantada nessa daqui. Como que a gente vai fazer a corrida? Peraí. No papel, primeiro, vocês podem fazer. Vai ter que precisa, né? De um canudo, ou quem não tem um canudo, não tem problema. Sem problema nenhum. Sabe aquele papel que sobrou? Eu enrolo. Vou fazer um rolinho. Posso colocar aqui uma caneta. Tem umas canetas, pessoal, que eu não tenho, que dá para tirar a carga dela de dentro. Tira a tampinha, a carga e faz o canudo. Vai dar para soprar. Tá? O canudo aqui vai ficar meio torto, mas tudo bem. Ó. Enrolei. Só que enrolei até do lado errado. Vou tirar o canudo daqui, ó. Virou um canudo. Eu colo a beiradinha, é que a Pro enrolou do lado errado. Mas eu colo a beiradinha, ó. Colo, para ele não abrir, espero secar. E aí agora
vocês vão apostar a corrida das minhocas. Então, espera um pouquinho só. A Pro só vai tirar o computador daqui, colocar aqui atrás, para vocês verem como é que... Deixa eu tirar isso aqui também. Tá vendo as minhas minhoquinhas aqui? Tá vendo? Fiz uma outra, olha a carinha que eu fiz nela. Essa daqui é uma menininha, eu coloquei uns cílios nela. Então, eu tenho que deixar essas duas partes assim. E ela levantadinha, ó. Aquela que eu mostrei para vocês, tá? E a que eu fiz agora, só que eu não fiz ainda a carinha. Tá bom? Ou seja, vê aí quantas pessoas tem em casa. Ó, tem 3 aqui, gente. E faz uma minhoquinha para cada um. Cada um faz a carinha da sua. E aí, num local aonde... Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Num local aonde vocês têm um espaço, pode ser em cima de uma mesa ou no chão, vai depender, faz uma linha de chegada, a linha de saída e a linha de chegada. Ó. Faz de conta que essa daqui é a linha de saída. Tá dando para ver? Tá, né? Mas como que elas vão caminhar? Com o canudo, eu vou soprando, só que eu tenho que soprar, tem que arrumar aqui, ó, para ela ficar de pezinho, tá? Eu tenho que assoprar aqui em cima dela, para ela poder ir caminhando. Então, cada um vai soprando a sua, é aquela que chegar primeiro, ganhou. Corrida das minhocas. Ó, deixa eu fazer. Peraí. Tá vendo como ela anda? Ó. Ó, tá vendo como ela anda, gente? Ó. E aí vocês vão brincando, certo? Deixa eu entrar com essa daqui. Vai assoprando. Essa daqui tá querendo ir pro outro lado. Ela tem que fazer, ó, isso daqui, ó. Tá vendo? Ela vai andando. Certo? Então, deixa aqui mesmo. Gostaram da corrida das minhocas? Então, essa é a nossa aula de hoje. Aposta aí com o papai, com a mamãe, com a vovó, com quem tiver. Aposta com eles, certo? E se divirta. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Essa ajuda para a mamãe riscar, recortar. E aí vocês fazem a carinha e se divirtam. Vão brincar de apostar a corrida das minhocas. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Beijo. Deixa eu ver se a Por enxerga aqui de longe. De longe para eu poder fechar isso daqui. Beijo. Até amanhã. Tchau. Eu quero depois saber, hein? Quem é que ganhou a corrida das minhocas, certo? Beijo!